Tá faltando muito aluno ainda. Tem nada não. Quem chegar depois, pega de onde começou, assiste depois o vídeo. Gente, olha só, eu tive que fazer uma mudança aqui no sistema em função do que aconteceu de manhã. Muita gente que não era aluno da escola acessando, certo? Então, inclusive, a direção da escola recebeu esse comunicado de alguns pais e da Secretaria de Educação de violação, o nome do e-mail da secretaria é violação de acesso à unidade escolar. Esse é o nome do e-mail que a secretaria mandou. Então, o que acontece? A gente precisa ter um certo cuidado, porque eu não sei de fato como é que esse e-mail chegou, esse e-mail não, como é que esse código chegou ao conhecimento de quem não é aluno da escola, mas isso não pode acontecer, tá certo? Então, eu já expliquei de manhã, não vou mais precisar voltar a esse assunto. Se aparecer algum e-mail de fora do Inova, eu vou bloquear. E se tiver algum aluno de fora, o próprio sistema da secretaria vai identificar isso pela matrícula de vocês, do SGE, e aí ele vai derrubar o aluno, tá certo? Só que a gente está fazendo um teste aqui. Qual é o teste? De manhã todo mundo entrou sem permissão, não precisou pedir permissão para entrar. Então vocês entraram... Tá. Você ligou agora, professor, já Barreto? percebi já, né? Já tinha percebido já. Teve essa diferença aí, eu também percebi assim que eu entrei. Beleza, o An mesmo, ele entrou antes. Ele entrou, acho que faltavam uns 8 minutos para começar a aula. E aí eu estava aqui na página do PowerPoint treinando a escrita. Quando eu ouvi o som que eu vi, ele já tinha caído. Aí não é que ele quer falar comigo mesmo. E aí eu não tive como responder a ele. Diga, Juan, rapidinho. O senhor, como não passou atividade de manhã, o senhor vai passar agora ou só na outra aula do senhor? Não, eu não passei atividade de manhã, não. Só a única coisa que vocês têm para me responder é a questão dos livros. Se vocês têm livros ou não, tá certo? E hoje eu não vou passar atividade. Hoje eu só vou fazer uma revisão, tá certo? Mas eu queria que vocês vissem isso aqui, que aconteceu, para vocês verem como fica um pouco complicado eu ter que permitir que todos vocês participem da aula antes de começar a aula. Estão entendendo? Aí toda hora eu vou ter que parar para poder permitir que alguém entre. E se eu não conceder esse acesso de imediato, vocês perdem a conexão e aí tem que entrar de novo depois, acaba tendo problema. Agora, por exemplo, eu tenho aqui Manu Oliver, de fora da secretaria, pedindo para participar. Então, eu vou negar a participação dela e vou permitir apenas o acesso de Adriele e de Iali. Então, olhe como em se tratando das coisas da Secretaria de Educação, tudo tem sua organização. Bem, gente, vamos lá? Gente entrando de manhã. Diga, Lenice. Não, é porque tinha um bocado de gente entrando de manhã. Foi, eu já expliquei aqui, acho que você não ouviu na hora que eu falei. Eu ouvi, quer dizer. Pronto, isso aí. Gente, vamos lá, então, deixa eu minimizar. Paulo, quer falar? Diga aí, Paulo. Professor, boa tarde. É obrigatório ficar nessa aula aqui todos os dias, da de tarde? Não entendi. É obrigatório participar em todas as aulas de tarde, na parte da tarde. Fale mais devagar, que eu não estou entendendo o que você está falando. É obrigatório participar de todas as aulas no período da tarde? Foi o que eu expliquei. Hoje eu vou começar uma revisão, vou fazer uma revisão, porque eu não fiz de manhã, certo? A partir da semana que vem, esse horário da tarde vai ser plantão de orientação. Eu vou dar aula de manhã, vou explicar o assunto, e aí vocês vão se virar para fazer, para responder e me entregar. Se tiver dúvida, eu vou estar aqui nesse horário para tirar dúvida. Se não tiver, não precisa, entendeu? Mas quando eu precisar de vocês aqui, no horário da tarde, eu avisarei através do mural do Google Sala de Aula. Entendido? Explicado? Sim. Ok. Nem começou ainda e vocês já estão reclamando das aulas, né?
Gente, olha só, eu estava olhando aqui o livro de vocês e nós começamos os assuntos estudando números racionais. Não sei se vocês estão lembrados disso, mas eu me lembro muito Não sei bem. o que é ainda. Não sabe o que é ainda? Quem falou isso? Esse absurdo no nono Eu ano? sei, professor, disso eu sei o que é ainda. Ah, você sabe o que é ainda, ok. Então, para quem tem o livro didático, a gente vai falar agora um pouquinho sobre a parte da unidade 1, números racionais, tá certo? É o item 1 e 2 dos números racionais. Se der tempo, nos 25 minutos que a gente tem, eu vou falar um pouquinho sobre porcentagem também. Mas isso é só revisão, porque a gente já começa a semana que vem com potenciação, que foi um assunto que a gente não conseguiu trabalhar ainda. Diga, Jorge. Vai precisar fazer alguma anotação enquanto o senhor vai falar sobre as revisões? É bom, se vocês quiserem, é bom. Se não, depois vocês anotam, porque agora está tudo gravado, né? Vocês estão chique, tem aula gravada. Ok, peraí, professor, que eu vou anotar aqui. Peraí. Vou anotar, professor, porque Bom, muita vai ficar em dúvida depois entre cada questão que o senhor Ou fala. a aula foi gravada onde? A aula tá, por sinal, a aula de manhã já está gravada, só que eu ainda não fiz o upload para o YouTube. Assim que tiver gravada, eu aviso vocês no mural da sala, tá certo? Depois passa o nome do Professor. coisa lá no YouTube, professor. Faço. Depois eu vou passar direitinho o link da aula de manhã, e aí vocês vão ter acesso. Porque eu quero já passar o link das 2 aulas do dia. Eu vou ver se eu junto as 2 em uma só. Vou ver se eu consigo fazer essa edição. Bom, Okay. deixa eu projetar aqui a tela do nosso PowerPoint. Eu tenho que dividir a tela aqui para poder ver vocês no chat e poder ver vocês também e poder escrever aqui o que eu preciso. Bom, quem quiser perguntar alguma coisa, abre o microfone e pergunta, porque eu não tenho como ver vocês aqui. Depois eu printo a tela e mando para vocês verem como é que fica aqui. E também não tenho como... ou então pode perguntar pelo chat, porque eu abri aqui a tela do chat para poder ter acesso às perguntas de vocês. Bom, vamos lá, caneta digital. Para quem não se lembra, nós começamos estudando, o ano passado, números racionais. Vocês não... A memória de vocês como é? É pior do que a minha? Números racionais, a gente ensinou a vocês que eles são representados pela letra Q. O meu Q ficou parecendo um O cortado ao meio. E o que são números racionais, galera? Números racionais são números em forma de fração. Isso. Em forma de decimal. Fração e decimal, nós também vimos no ano passado que são mais ou menos a mesma coisa. Por quê, galera? Porque a gente aprendeu no ano passado que a gente fez aquela brincadeira lá da... A gente tem aqui uma pizza, ninguém está com fome mais. Uma hora dessa, todo mundo já almoçou. Então, se a gente tem aqui a pizza, e aí a gente vai comer aqui, ó, esse pedaço aqui da pizza, a gente está comendo metade. E metade, a gente aprendeu que é 1 sobre 2. 1 é o que a gente chama de numerador, e 2 é o que a gente chama de denominador. Tudo isso vocês já sabem, só estou lembrando a memória de vocês. E o que é o denominador? É o todo. Ou seja, a minha pizza, ela está dividida num total de 2 partes. E o que é o numerador? O 1. Esse 1 no numerador é a parte, ou seja, é o que eu, no caso aqui, como eu estou usando de exemplo, é o que eu usei para devorar. Eu comi metade da pizza, digamos assim. Então, vocês aprenderam isso já quando vocês eram mais novos, tanto com relação à pizza, como com relação a barras, né? Então, a gente desenhava uma barrinha e aí mandava vocês achurarem. A professora lá da
das séries iniciais mandava vocês achurarem. Só que ela não dizia essa palavra, porque vocês não sabem o que é achurar. Achurar significa pintar, né? Marcar. Então, aqui, ó, a barra de chocolate representa também metade, assim como a pizza aqui. Lembrando que a gente já avisou a vocês, a gente já falou isso, ó, Racionais não é aquela banda Racionais MC, mas Racionais tem a ver com razão, tem a ver com algo que tem que ter lógica, tem que ter um sentido, tem que ter justiça. Por que eu estou dizendo isso? Porque, por exemplo, eu não posso pegar essa barra de chocolate aqui, que eu desenhei, toda torta, porque eu ainda não aprendi a ter firmeza com essa caneta, e dizer a vocês o seguinte, galera, eu vou pegar esse chocolate e vou dividir aqui ao meio, ó. Vou dividir aqui ao meio, ó que beleza. Esse pedaço aqui é meu. E esse pedaço aqui é de vocês. Ah, isso aqui é metade, gente? Pode falar aí. Pode me deixar surdo, não tem problema não. Calculado metricamente. Nunca foi metade. Né? Então, isso aqui não é racional. Isso aqui é coisa de gente sabido. Então, o que é a coisa de gente sabido? É de querer dar uma desperto. Vou dividir a barra de chocolate e aí eu vou pegar o pedaço maior para mim, aqui, e vou deixar um pedaço menor para quem quiser dividir a barra de chocolate comigo. Não pode. Então, esse racional, ele tem esse nome por isso, porque tem que ser algo feito dentro de um processo de racionalidade. É por isso que a gente considera que os racionais, eles têm a ver com uma operação que vocês conhecem bastante, que é a divisão. Então, racional... Eu odeio divisão, professor. porque você é egoísta, Barreto. Divisão tem a ver com o quê? Racional tem a ver com o quê? Tem a ver com divisão. Gatice demais. Então, racional, ele tem a ver com dividir. Mas essa divisão, ela precisa ser uma divisão correta, igual. Uma divisão justa, uma divisão igual. Pronto, vamos colocar nesses termos. Ok? Então, dito isso, aí a gente apaga aqui e vem para uma condição que a gente já aprendeu também. Quando eu ensinei isso para vocês, a título de revisão no ano passado, e hoje tem exatamente um ano que a gente parou a escola, baixou o decreto suspendendo as aulas. Travou porque Gabriel pediu para entrar aqui, mas vai voltar. Ok? E galera, para entrar, e aí, ele chegou aqui agora. Voltou agora, professor. Voltou, tá todo mundo me ouvindo, pronto. Então eu vou explicar o que eu estava falando aqui sozinho, parecendo um retardado. Eu estava dizendo que a tela travou, por quê? Porque Gabriel chegou atrasado na sala, estava lá fora, olhando a galera que estava no baba da outra turma, e aí Dil foi buscar para trazer para a aula, por isso que ele chegou atrasado. E aí, como eu tive que dar permissão a ele para entrar na sala, aí ele acabou derrubando aqui a minha conexão, tá vendo? Que sujeito. Mas bem, eu estava falando então, para quem estava me ouvindo, saudade disso, né? Vocês são demais. Então, eu estava dizendo que a fração, ela é uma divisão. E eu coloquei lá o número 1 sobre 2. Em decimal, porque eu disse que... Professor, repete aí, porque eu não estou ouvindo. Travando. Professor. Só repete aí. Continua travando. Decimal, exemplo, e câmbio, oi, Professor, Seu áudio tá travando, professor. Tá travando. Tá travando. não falou nada por agora, não. Espera. Gente, minutos calma, aí, o professor já começa vai a falar. resolver, calma. Ele saiu, acho. eu saí Ele vai para voltar. onde, galera? Ih, rapaz.
Ele tá aqui. Sua internet tá travando. Estão me vendo? Estão me ouvindo agora? Sim. Pronto. Ainda estou parecendo um robô ou já estou normal? Não, isso aí é o senhor que tá imitando. Tá normal. Então eu estou normal. Se vocês já sabem que eu estou de presepada, é porque eu estou normal. Beleza. Então eu estava dizendo a vocês que o número racional, ele pode ser na forma de fração ou na forma de decimal. Aqui está na forma de fração. E alguém se lembra aí quanto é que vale metade, meio na forma decimal? 0,5? Se eu não me engano, é 0,5. Beleza. 1 sobre 2 é a mesma coisa que 0,5. Quem não lembra, como é que a gente chega mesmo nesse 0,5, professor? É fácil. A gente pega o 1 e divide por 2. Só que todo mundo sabe que 1 não tem como dividir por 2. Então, a gente transforma esse inteiro em decimal, coloca o 0 com a vírgula e acrescenta outro 0 aqui. E 10, quando eu divido por 2, cada um vai ficar com 5. Só que não é 5 inteiros, é 5 décimos, ok? Pronto. Então, todo mundo já entendeu isso aqui. Como é que eu transformo de fração para decimal? Por exemplo, se eu fizer com vocês uma prova no Google Formulário, colocar lá, transforme de fração para decimal, aí vocês já sabem que tem que dividir pelo outro para colocar lá a resposta, certo? Agora, e se fosse o contrário? E se eu tivesse assim, se eu desse a questão para vocês, 0,5 e quisesse chegar na forma de fração 1 sobre meio, 1 sobre 2, como é que a gente faria? Vocês lembram? Eu acho que tinha que multiplicar, professor. 0 em cima e 5 embaixo, não sei, sei lá. Não. Eu falei que não sabia. Você chutou, é isso aí. Alguém quer mais tentar aí? Pode falar. Tô gostando. Eu falei que eu acho, não tenho certeza assim, eu acho que a pessoa tinha que multiplicar. Não sei não, professor. Eu vou dar um... Gente, peraí, deixa eu pescar, porque eu fiz essa atividade. Peraí, deixa eu ver o livro aqui, professor. Não. Não é para olhar livro, não. Não queiram dar uma desperta em cima de mim, não. Diga, Jorge. Mas eu respondi, peraí. Vamos supor que aí é um número de uma nota, valendo 1,2, que você tirou na prova, valendo 5. Exatamente, você errou e tirou 5 décimos. 7 décimos. Vai valer a 1. Nada, Jorge, fique quieto. Não, tá enrolando, mas não é isso aí, não. Vamos lá. É simples. Eu tô entendendo tudo. Qual é o número que existe aqui, diferente de 0? Que pergunta difícil que eu fiz, meu Deus. Uau. Que número é esse, galera? 5. Cadê a coragem de falar? 5. 5. Aí o que a gente faz? A gente coloca ele aqui na fração e todo mundo sabe, como eu gosto de dizer... Lembrei, professor, lembrei! Que todo número tem um fantasminha no denominador, que esse fantasminha, no caso, é 1. Então, lembram-se que eu já expliquei para vocês. Todo número, deixa eu colocar aqui no canto, todo número tem 2 fantasminhas. Toda letra tem 2, 3 fantasminhas. Então, o número tem sempre um expoente, e esse expoente, quando não aparece, ele é 1. E tem um denominador que também não aparece, que é 1. Assim como a letra também tem 3 fantasminhas. O expoente 1, o denominador 1, e o número que aparece antes do X, antes da letra, que também vai ser 1. Mas, enfim, aqui, ó, 5 sobre 1, gente. 5 sobre 1 não é, tá surdo? Baixa seu volume. 5 sobre 1 não é igual a 1 sobre 2. Porque a gente ainda não consertou aqui o denominador. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que contar, ó, gente, quantas casas tem depois da vírgula? Uma casa. Para cada casa, a gente acrescenta um 0 no denominador.
Então, a fração que corresponde a 0,5 é a fração que a gente chama de 5 décimos. 5 sobre 10. Ok? Beleza. Aí vocês vão me dizer assim, ó. Poxa, professor Ivandro, mas 1 sobre 2 não é a mesma coisa que 5 sobre 10. Olhando assim, realmente, né? Mas vamos parar para pensar, vamos raciocinar, vamos enxergar a matemática na nossa mente. Se eu tenho uma pizza e eu pego essa pizza e divido em 2 pedaços e como um pedaço, eu comi metade. Beleza, todo mundo já entendeu isso. Agora, se eu pego a pizza, ou melhor, se eu pego o chocolate e eu divido a barra de chocolate em 10 pedaços e como 5 pedaços, eu comi quantas partes desse chocolate, galera? Professor, não tô entendendo nada. Comeu a Eu tô com medo metade. de responder. Uma Pronto, parte. pode responder errado, não tem problema. Vocês estão aqui para aprender. Você O que comeu eu a estou barra dizendo. e tinha 10 Comeu a Eu metade. dividi. A metade. Repare. João está dizendo que não entendeu. Porque Professor, João tá... repete a pergunta aí que minha internet travou aqui. Ô, professor, não tô entendendo nada. Eu sei. Nem eu, Nada. nem eu. João não está entendendo nada porque está prestando atenção no chat. Olhem para mim aqui, esqueçam o chat agora. Eu disse o Tá. seguinte, ó, presta atenção. Se a gente pega uma barra de chocolate, é porque eu esqueci de comprar barra de chocolate. Eu ia comprar. Mas vamos cá. Vou pegar aqui minha agenda. Cheia de papel, parecendo. Ok. Se eu pego essa agenda Comeu aqui. 5 décimos. Se eu pego essa agenda aqui e divido ela ao meio e jogo fora esse pedaço de cá, só me sobrou Sim. o quê? Metade, não é A isso? metade, sim. Pronto. Se eu pego essa mesma agenda e corto ela aqui em 10 pedaços, certo? E Uhum. jogo fora 5, vai sobrar Sim. quantas partes dela? A mesma metade. 5, sim. Ok? Então, significa que 1/2 e 5 décimos são a mesma São a coisa. mesma coisa. Pronto. Entendi. Entendeu agora, João? Então, Entendi, isso, obrigado. gente, isso aí, na matemática, e aí quem tiver no caderno e quiser anotar, pode anotar. Isso na matemática a gente chama de frações equivalentes. Então, o que são coisas equivalentes? Levando do matematiquês para o português, são coisas que são iguais. Ou seja, eu digo que 1 sobre 2, ele é equivalente a 5 sobre 10. Ou seja, proporcionalmente, se eu comer metade de uma pizza, ou proporcionalmente, se eu comer 5 fatias de uma pizza dividida em 10 fatias, eu vou estar enchendo a minha barriga com a mesma quantidade de pizza. Porque o que é que acontece? O que é que acontece? Isso se as pizzas forem do mesmo tamanho, viu, gente? Porque o que é que acontece isso? Repare, se a gente pegar uma pizza, estão vendo aqui a pizza na minha frente? Essa essa é de 4 queijos. Se eu pego a pizza de 4 queijos aqui desse tamanho e divido ela no meio e, ó, mando brasa. E se eu pego a mesma pizza de 4 queijos, porque eu pedi logo 2 do mesmo tamanho, e eu divido em 10 pedacinhos, o tamanho de cada pedacinho vai ser menor do que aquele tamanho quando eu dividir só em 2. Então, eu vou comer mais pedaços menores, mas eu vou comer a mesma quantidade de pizza. Da que eu dividi em 10, 5 pedaços, e da que eu dividi em 2, 1 pedaço. Por isso que elas são chamadas de frações equivalentes. Agora, como matemática é maravilhoso, se eu quiser demonstrar isso no matematiquês... Olha Não que beleza. mesmo. Sim mesmo. Eu faço o quê, ó? Eu chego aqui e eu divido o 5 por 5 e eu divido o 10 por 5. Isso aqui a gente chama de simplificação. 5 dividido por 5 dá 1 e 10 dividido por 5 dá 2. Oh! É mais fácil. Que maravilha!
Então, 1 sobre 2 e 5 sobre 10 é exatamente a mesma coisa, ok? Por isso que a gente chama de frações equivalentes. Eu entendi. É mais Ok? confuso do que eu pensava. É o quê? Professor, eu entendi que se eu quiser, se eu quiser saber, se eu quiser saber a fração equivalente, é só eu dividir o denominador e o numerador pelo numerador e o denominador pelo numerador. Você tem que dividir os dois pelo mesmo número. Eu já entendi, né? Entendi. Porque quando você divide pelo mesmo número, você está calculando as medidas proporcionais dele. Não pode dividir o de cima por um valor e o de baixo por outro, senão não dá certo. Vamos ver outro exemplo aqui. A fração 1 sobre 4. Se eu quiser transformar ela em decimal, eu faço o quê? Eu pego 1, divido por 4, todo mundo sabe que não dá, então dá 0. Aí eu pego aqui, ó, 10. 10 dividido por 4 vai dar 2. 2 vezes 4. Quanto é que eu esqueci? 8. 8. 2 vezes 4, 8. 8 para 10, sobram 2 aqui no resto. E aí, não precisa botar mais vírgula, porque ela já está aqui, eu já estou no decimal. 20 dividido por 4 dá 5. 5 vezes 4, 20. Para 20, nada. Então, ó, transformei 1/4 em 0,25. Ok? Agora, tá bugada? Por quê, Barreto? Sei lá, eu entendi e não entendi ao mesmo tempo. Conta de dividir, simples. Agora, se fosse o contrário, ó, eu tenho 0,25 e quero chegar em 1/4. Então, vamos lá, ó. Qual é o processo? Eu vou pegar aqui o 25, que é o número todo. Quem é o fantasma do denominador? 1. E aí conta, ó. 1, 2. Tenho 2 números depois da vírgula. Então, eu boto 1, 2 zeros. Ok? Bom, rapaz, agora o negócio tá sério aqui, porque eu tenho a pizza dividida em 4 pedaços e comi 1. Agora, para eu dividir essa pizza em 100 pedaços, vai ficar um pouco... Não vai dar nem para o buraco do dente, né? Então, vamos melhorar isso aqui. Vamos descobrir algumas outras frações equivalentes aqui, mais simples, do que 25 sobre 100. Eu vou dividir aqui por 5 e vou dividir aqui por 5. 25 dividido por 5 dá quanto, meu povo? 5. E 100 dividido por 5 dá quanto? Espera. 20. Ah, tava com a resposta na 20. língua. 5. 100 dividido por 5, 20. Melhorou um pouquinho, né? Eu tinha uma pizza dividida em 100 pedaços, agora a pizza está dividida em 20. E eu vou comer 5. Mas eu vou ainda dividir mais aqui, ó. Vou dividir de novo por 5. Ó, João, tem que dividir numerador e denominador pelo mesmo número. 5 dividido por 5 dá 1. 20 dividido por 5 dá 4. Aqui, gente, ó, eu tenho 1, 2, 3 frações equivalentes. 25 sobre 100, 5 sobre 20 e 1 sobre 4. Todas as 3, proporcionalmente, representam a mesma coisa. Diga, Nara.
a gente teve que dividir esses números todos por 5. É porque eu lembro de eu ter estudado isso. Não tô te ouvindo direito. Conserte aí seu áudio. Repita a sua pergunta. Naira Rebeca, câmbio. Chamando Naira Rebeca. Olha o chat, professor. Ela vai falar lá, eu acho. Meu áudio tá ruim. Ah, olha, tô olhando. Por que temos que dividir por 5? Boa pergunta. Por que eu dividi por 5 aqui, gente? Porque 5 é um divisor dos dois números. Eu não posso dividir por um número diferente. Por exemplo, eu não posso dividir por 2, porque 25 é ímpar. Sendo ímpar, ele não divide por 2. Eu não posso dividir por 3, porque esse número aqui não é um divisor de 3. Eu já ensinei isso para vocês, mas vocês esqueceram também. Como é que eu sei que um número é divisível por 3? Quando eu somo os números, aqui 5 mais 2 é 7, 7 não divide por 3. Entendeu? Mas assim, vamos lá. O tempo já acabou, quando a coisa tá boa, passa rápido. Então, o que acontece? Eu vou parar aqui e de hoje a 8, para alegria de PR, eu vou fazer uma outra revisão de tarde, porque eu vou querer falar sobre essa fração aqui, ó. Então, vocês guardem essa fração aí, que eu vou perguntar a vocês, de hoje a 8, qual foi a fração que eu passei na aula passada, e aí vocês vão me dizer qual foi para eu dar sequência, ok? Só vou responder se valer ponto. Quem sabe? Ô, professor, vai ter aula agora? Gente, quem é que sabe se vai ter aula agora, depois? Vai ter a de ciência. Professora nova. Agora. Não se esqueçam que hoje tem Bavi, tá certo? Bavi não é agora não, Bavi é de noite. Deixa eu dizer aqui a vocês. Vamos lá. Quarta-feira, de manhã, eu já vou continuar os assuntos, certo? E de tarde, eu vou dar sequência nessa revisão aqui. E aí, na próxima semana, eu já passo a atividade para vocês, tá ok? E quem chegou depois, a gente viu o assunto do livro, então quem quiser dar uma olhadinha, a gente está falando de números racionais, ok? Logo, a primeira parte da unidade 1, capítulo 1, página 14 do livro de vocês. Ok. Ok? Bom, saudações rubro-negras para vocês. Vitória vai ganhar de novo. Ok? Vitória vai ganhar de novo. Então, até sexta. Ô, professor, eu não entendi tudo, mas não entendi nada. Pronto. Eu vou explicar no celular. Quem ficou com dúvida, é Gente, só quem me perguntar depois. Tem no livro, gente. Eu já tinha feito atividade, tem no livro. Eu acho que Tem exercício e tem explicando no livro. Mas eu acho que não tem nada muito da